Muito bem, e vamos dar continuidade à entrevista a respeito do Outubro Rosa, né, gente? Outubro Rosa, ele não é uma campanha justamente só voltado à prevenção ao câncer de mama, mas também ele é voltado para o câncer, na prevenção do câncer do colo do útero, né? Muita gente não sabe disso, mas é também direcionado a essa campanha. E no mês internacional de conscientização feminina sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e também do colo de útero, é causado pela infecção, para quem não sabe, essa doença persistente por alguns tipos de HPV, né? E aí o câncer do colo do útero, conhecido também como câncer cervical, é, de acordo com o INCA, o terceiro mais frequente na população feminina e ocupa a terceira posição nas causas de mortes de mulheres por câncer no país. E para conversar mais a respeito do assunto, vamos conversar com o ginecologista e também docente do Instituto de Educação Médica do IMED, o Dr. Wagner Félix. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Shalom, no Shalom News. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço para dar esclarecimentos. Muito bem, doutor. Vamos falar a respeito sobre essa doença, né? Explica para a gente, para os nossos ouvintes, o que é o câncer do colo do útero, né? Como essa doença afeta as mulheres, principalmente a respeito dessa doença, né? O que é essa doença? Explica para a gente. Pronto, o câncer do colo do útero é uma lesão cancerígena que aparece numa estrutura anatômica que pertence ao útero, né? Então, o colo do útero, ele faz parte do útero e ele fica exposto dentro da vagina. Então, o colo do útero, ele fica bastante acessível a infecções de um modo geral. E, como já foi falado, existe um vírus chamado HPV, que ele é transmitido por via sexual, que ele chega no colo do útero e aí ele desorganiza a estrutura da célula e causa lesões pré-cancerígenas que em pouco tempo, se não tratado, levam ao surgimento do câncer. Como que é possível detectar essa doença? Como que é possível as mulheres ali sentirem alguns sintomas? Quais são, né, esses cuidados que as mulheres devem ter ali em um primeiro momento? As lesões pré-cancerígenas, a infecção inicial pelo HPV, normalmente não produz muitos sintomas. E quando produz sintomas, são sintomas que não diferem muito daquelas infecções ginecológicas, um corrimento, um ardor, uma dor. Então, por isso que a gente lança a mão do exame preventivo, que é aquela coleta de material do canal cervical, que aí com o microscópio você já começa a ver as primeiras alterações celulares indicativas de que o HPV está ali presente. E aí então se procede o tratamento para evitar que se chegue até a lesão cancerígena em si, ou que acabe se transformando, digamos assim. E aí, doutor, com que idade é preciso que as mulheres possam fazer os exames preventivos? O senhor pode me corrigir, não é recomendado para as mulheres abaixo de 25 anos, é isso? Fazer exames preventivos a respeito do colo do útero? Isso. A nível de programa nacional de detecção, de programa do Ministério da Saúde, a idade é em torno de 25 até 64 anos. O que acontece é que a nossa população, a cada vez mais, está entrando na vida sexual de uma idade mais precoce. Então, determinadas pessoas com alguns comportamentos de risco, às vezes a gente pode iniciar essa coleta de prevenção antes dessa idade. Mas a nível de programa nacional do Ministério, esse é o público-alvo. Até porque mesmo a infecção do HPV, ela tem uma porcentagem muito alta de infecções transitórias. Então, esse público jovem, mais saudável, nas primeiras relações sexuais, há uma chance também bem razoável de eliminar de forma espontânea, através do sistema imunológico, o HPV. Então, e a manifestação da doença, às vezes, demora alguns anos para aparecer, então não seria um público para nível populacional, mas nada impede que o médico, considerando caso a caso, possa lançar mão desse exame em idades mais precoces. Quais são os fatores de riscos, ou até mesmo, né, algum cuidado ali que a mulher deve ter logo diante desses fatores? Basicamente, o fator de risco é a infecção por HPV. Então, uma atividade sexual desprotegida, sem preservativo, múltiplos parceiros, contato com profissionais do sexo que acabam
transmitindo essa infecção, principalmente desprotegido. Tabagismo entra como um cofator. Então, assim, o que a gente chama, são multifatoriais. Às vezes é mais comportamental de se expor ao HPV. E não procurar o serviço de saúde também, são pessoas que não procuram o serviço de saúde e acaba também elevando o número de infecções não tratadas, e aí acaba aumentando o risco de câncer. E aí, doutor, essa rotina de exames, né, voltando a respeito da questão dos exames, qual é a rotina, o tempo necessário, qual é a época, de quanto em quanto tempo a mulher deve fazer esses exames preventivos? Pronto, então, especificamente do câncer do colo do útero, a mulher a partir de 25 anos, ela em qualquer unidade de saúde pública, ela vai fazer o seu registro, o seu cadastro e passa a fazer aquelas coletas anuais. Depois de vários exames normais, normalmente 2, 3 exames normais, esse exame não precisa ser mais coletado anualmente, pode ser a cada 2 anos ou a cada 3 anos. E aí, obviamente, também vai depender de outros fatores, vai depender do comportamento, de exposição daquela mulher, vai depender da história de câncer na família, aí o médico pode evitar essa realização a cada 2 ou 3 anos e ficar realmente fazendo anualmente. Aí depende de cada caso, mas no geral, anual, com 2, 3 exames normais, pode ficar fazendo a cada 2 ou 3 anos. Perfeito. E a respeito das mulheres acima de 60 anos, como é feito o exame, né, preventivo para as mulheres acima de 60 anos? Pronto, a partir de 60 anos, há o que a gente chama de atrofia genital. Então, o exame de prevenção, ele perde um pouco a eficácia, a detecção do vírus. Então, é preciso que antes se faça uma reposição hormonal local para que aquela cavidade vaginal, colo do útero, melhore a sua estrutura celular, passe a ter um bom trofismo para que você possa colher. Então, o ideal é que essas pacientes, o médico, o enfermeiro, a pessoa que dá assistência a essa paciente faça uma avaliação inicial. Se ele vê que está muito atrófico por conta da queda dos hormônios, aí é ideal que se faça uma prescrição de um hormônio local, via vaginal, antes de proceder com a coleta. Perfeitamente. Doutor, você que está acompanhando a Rádio Shalom, você está acompanhando a entrevista com o doutor Wagner Félix. Doutor, para a gente encerrar, quais são as orientações? A gente sabe que a campanha do Outubro Rosa, ela acontece todo ano, mas que é importante, né, as mulheres, até os homens também, né, só para entrar no detalhe que o homem também sofre de câncer de mama, né? Claro, a incidência é um pouco menor que o das mulheres, né? Mas qual a sua orientação para que as mulheres não só façam esses exames preventivos, não só mesmo no período do Outubro Rosa, mas também em outros anos é importante, né, também, né? Sim, a existência de uma data, de um mês específico para isso, serve para sensibilizar, mobilizar o serviço de saúde, dar aquela ajustada na sua rotina do dia a dia, mas a prevenção deve ser feita durante o ano todo, até porque a gente não consegue atender todo mundo nas campanhas e às vezes quando é restrito a um período de campanha, às vezes nem sempre a pessoa está disponível, então é importante que se faça isso durante todo o ano. Com relação ao câncer de mama, sim, o homem também pode ter câncer de mama, principalmente em quadros de histórico familiar positivo de câncer de mama. Ah, perfeitamente, então. Doutor, eu quero agradecer, tá, pelo seu tempo aqui, pela sua disponibilidade, pela participação aqui no Shalom News, para falar a respeito desse assunto que é importante, né, doutor Outubro Rosa. A gente conversou com o ginecologista e também docente do Instituto de Educação Médica, o doutor Wagner Félix. Doutor, muito obrigado. Claro, os microfones da Rádio Shalom estarão sempre disponíveis para você participar aqui de próximas ocasiões, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, agora meio-dia.